Olá a todos, bem-vindos ao Grupo Intra. Eu me chamo Luan Luna e sou bacharel em Direito pela Faculdade Paraíso do Ceará, especialista em Direito Constitucional pela Universidade Regional do Cariri e advogado atuante nas áreas de Constitucional, Administrativo e Direito Tributário. Hoje nós iremos abordar noções de Direito das Sucessões. Primeiro, uma rápida introdução. O que é o direito das sucessões? Trata-se do ramo do direito que regula a destinação do patrimônio após a morte de alguém. É o conjunto de relações jurídicas destinadas a normatizar como será dividido o patrimônio daquela pessoa que não existe mais nesse plano de existência. É uma das disciplinas mais antigas do direito civil. Ela remota a sua origem desde os povos hebreus até antes disso, na Índia, na China. Todos os povos sempre tiveram uma preocupação com a transmissão do patrimônio com a morte da pessoa. Para quem ficariam os seus bens, quem iria gerir os seus negócios. A grande preocupação do direito das sucessões é a observância da vontade do falecido e o direito dos seus herdeiros, credores do próprio Estado. Nós, quando estamos vivos, travamos uma série de relações jurídicas com outras pessoas, relações de compra e venda, de comércio, com os nossos familiares, com o próprio Estado. Então, os direitos atinentes aos herdeiros, aos credores e ao próprio Estado devem ser preservados quando aberta a sucessão, quando alguém falece. Da mesma maneira, a vontade do falecido de dispor dos seus bens, ela também deve ser observada. E é para regular essas questões, é para regular esses pontos de preocupação do direito das sucessões que nos serve o direito sucessório. Agora passemos a algumas noções gerais a respeito do direito das sucessões. Um conceito muito importante ao se estudar direito das sucessões, e é importante também que ele fique consignado desde o início, é a palavra de cujus. A expressão de cujus é a abreviatura de uma frase latina maior, que é de cujus successione agitur, ou de cujus hereditatis agitur. Significa aquele do qual a sucessão se trata. Utilizamos o termo de cujus para falar da pessoa falecida, para falar do morto. É uma espécie de eufemismo para tratar com respeito aquela pessoa que já deixou. Mas também pode ser utilizado palavras como o autor da herança, o falecido, enfim. A partir de agora, quando nós nos referimos a de cujus, nesse nosso módulo, estamos falando do falecido, da pessoa que transcendeu, da pessoa que deixou esse plano. A preocupação do Estado, como eu falei, no direito às sucessões, é fazer valer a vontade do de cujus. Para quem ele queria doar seu patrimônio, as pessoas que ele reputava importante, o que ele queria fazer com os bens que ele arrecadou durante toda a sua vida depois que ele morreu. O direito dos credores também precisa ser preservado, bem como o dos seus herdeiros e os próprios direitos do Estado, como o recolhimento do imposto de transmissão causa-mortes. O direito de herança constitui uma cláusula pétrea, uma garantia fundamental. Está esculpido no artigo 5º, inciso 30 da Constituição, que diz claramente, é garantido o direito de herança. Então, o direito de herdar, de ser sucessor de alguém, ele é um dos direitos mais importantes referentes à propriedade, garantidos pela Constituição da República. Não podendo, então, ser suprimido por emenda à Constituição. Faz parte do núcleo duro da nossa lei maior. Falando alguns aspectos históricos de maneira bem breve a respeito do direito das sucessões, a herança foi entendida na antiguidade como a continuidade do culto religioso e familiar. Então, quando alguém morria, os seus herdeiros assumiam as suas funções religiosas, especialmente em Roma, assumiam as suas funções religiosas, as suas funções como chefe de família e os seus encargos em continuar adorando os deuses daquela família, daquela casa. Então a sucessão, a herança sempre teve um conteúdo religioso muito forte. Entre os hindus, os hebreus e os romanos, havia a prevalência da primogenitura masculina. Isso quer dizer que o primeiro filho homem, ele iria herdar
todas as relações jurídicas do pai, todos os bens, no caso de Roma, os escravos, iria herdar todas as funções domésticas e familiares do seu pai. Então havia a grande prevalência da primogenitura masculina, especialmente entre os romanos e também entre os hindus. Falando dos romanos, porque afinal o seu direito é a base do nosso direito contemporâneo, em Roma havia a prevalência da sucessão testamentária. Ou seja, as pessoas em Roma sucediam conforme as disposições do testamento, as expressões da última vontade do decujus em documento escrito. A sucessão que não era feita em testamento, a chamada sucessão ab intestato, ela era considerada desonrosa para Roma. Então, em Roma havia a prevalência da sucessão testamentária. O contrário acontecia nos povos germânicos. Havia a prevalência da sucessão legítima, que é aquela sucessão que se dá hereditariamente, através dos laços de sangue. Então, um filho sucede ao pai e assim sucessivamente. Era proibida, inclusive, a sucessão testamentária, porque os germânicos acreditavam que o direito de suceder era algo que vinha da própria vontade divina. Na própria vontade divina, quando da concepção do nascimento dos filhos daquele que seria o autor da herança. Na França, houve o surgimento de um importante princípio do direito das sucessões, que é o droit de Sazine, a base do direito das sucessões moderno. O direito de Sazine, droit de Sazine, consiste no seguinte: quando aberta a sucessão, ou seja, quando a pessoa falece, os seus bens, a sua propriedade, a sua posse, se transmitem ato contínuo aos herdeiros, sem nenhum tipo de intermediário. Esse princípio surgiu porque na Idade Média, quando um arrendatário de terra falecia, as suas terras elas iam direto para o senhor feudal. E os herdeiros do decujus tinham que fazer um pedido de emissão na posse daquelas terras. Para garantir a transferência direta da propriedade e da posse dos bens para os seus herdeiros, ficou construído o princípio de Sezine. Vem do brocado Le Mort Sezine Le Vif, algo como os vivos substituem, seguem os mortos, algo nesse sentido. Então, o direito de Sezine é a base do direito das sucessões contemporâneas. Quando alguém falece de maneira incontinente, sem necessidade de nenhum tipo de intermediação, seus bens, a sua propriedade, a sua posse dos seus bens, vai ser transferida para os seus herdeiros. Certo? Agora, falemos a respeito de sucessão e transmissão. Segundo Carlos Roberto Gonçalves, sucessão é o ato pelo qual uma pessoa assume o lugar de outra, substituindo a titularidade de determinados bens. A palavra sucessão não é exclusiva do direito das sucessões. Em sentido amplo, suceder é apenas tomar o lugar de outro. Aí eu trouxe alguns exemplos de sucessão fora do direito das sucessões. O comprador sucede ao vendedor na propriedade do bem. O devedor solidário que paga a dívida subroga-se nos direitos do credor, ou seja, sucede a ele. Então, suceder é apenas tomar o lugar de outra pessoa numa relação jurídica. A sucessão, de maneira geral, lato sensu, ela pode ser inter vivos, que são esses exemplos que estão aí em cima que eu acabei de falar, ou causa mortis. A sucessão causa mortis é a sucessão que nos interessa. Então, ela é encarada nesse sentido estrito, que trata-se da sucessão dos herdeiros como titulares do patrimônio passivo e ativo do decujus. Essa é a noção de sucessão que a nós importa, certo? Quando ocorre, então, a abertura da sucessão? A abertura da sucessão ocorre com a morte do indivíduo. Por força do artigo 1784, a aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Mas, uma pequena observação. Em termos jurídicos, quando acontece a morte do indivíduo? Segundo o artigo 3º da Lei 9434/97,
A morte do indivíduo é percebida quando há cessação irreversível da atividade cerebral da pessoa. Então, é nesse momento em que, para o ordenamento jurídico, há a cessação da vida. E é nesse momento em que há a abertura da sucessão. O princípio de Sezine está consolidado no artigo 1784 do Código Civil. Trata-se da transmissão incontinente imediata da herança aos herdeiros. Leamos novamente o artigo 1784 do Código Civil. Aberta a sucessão, ou seja, com a morte da pessoa, a herança transmite-se. Aí é a noção de transmissão. Desde logo, e aí está o intervalo de tempo zero, ou seja, ato contínuo, de maneira direta e imediata, aos herdeiros legítimos e testamentários. O que é, afinal, a herança? A herança é o todo unitário deferido aos herdeiros, que compreende o ativo e o passivo do decujus. Ou seja, a herança, também chamada de monte, também chamada de espólio, é aquela massa de patrimônio que engloba bens móveis, bens imóveis, direitos de crédito, as dívidas também do decujus. Então, tudo isso constitui a herança. E todo esse patrimônio, todo esse complexo de bens vai ser transmitido desde logo a abertura da sucessão, ou seja, desde logo a morte do indivíduo aos seus herdeiros, testamentários e legítimos. Certo? Então, ainda sobre a herança. A herança, o espólio ou monte, é um ente despersonalizado. Não possui personalidade jurídica. É uma universalidade de bens, ou seja, é um todo complexo. Há uma verdadeira massa de bens que compõe a herança. Quando aberta a sucessão, a herança ela não permite a sua fragmentação. Os herdeiros, eles recebem toda a herança, como se tudo fosse uma coisa só. E, até por força do Código Civil, por ficção, a herança é considerada um bem imóvel. Uma ficção jurídica, ou seja, uma abstração, uma imposição da lei, ela determina que a herança, quando aberta a sucessão, tem a natureza de bem imóvel. Tamanha é a necessidade de proteção da herança para garantir os direitos dos credores, dos herdeiros e do próprio Estado. Falando um pouco sobre a administração e representação da herança, trago aqui para vocês o artigo 1797 do Código Civil. Diz ele que até o compromisso do inventariante, que é a pessoa responsável por levantar os bens, nós iremos falar sobre o inventário. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá sucessivamente ao cônjuge ou companheiro, se com o outro conviver ao tempo da abertura da sucessão, ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e se houver mais de um nessas condições, ao mais velho, ao testamenteiro ou à pessoa de confiança do juiz, na falta ou escuso das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave, levado ao conhecimento do juiz. Então, essas são as pessoas que irão administrar a herança de maneira imediata, até que se abra o processo de inventário e escolha-se alguém como inventariante que preste o seu compromisso, e aí que é quando o inventariante passa a responder pela herança. Certo? Um tópico interessante é no que diz respeito à aceitação e renúncia da herança. Por mais que tenhamos essa noção de que essa noção vinda de filmes, de séries, de que herdar é uma coisa ótima, de que todo mundo quer uma herança de uma tia distante que vai mudar a sua vida. A gente vê muito essas histórias nos filmes de televisão. É possível renunciar à herança. É possível renunciar àquilo que nós iríamos receber a título de herança, como herdeiros. Vamos falar um pouco sobre a aceitação a aceitação primeiro da herança e depois sobre a sua renúncia. O artigo 1804 diz: aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro, desde a abertura da sucessão. Parágrafo único. A transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança. Ou seja, nós podemos renunciar à herança
conforme o parágrafo único do artigo 1804, e isso vai afastar a transmissão do patrimônio para os herdeiros. Sobre a aceitação da herança, diz o artigo 1805 que a aceitação da herança, quando expressa, faz-se por declaração escrita. Quando tácita, há de resultar tão somente de atos próprios da qualidade de herdeiro. Então, existem duas maneiras de se aceitar a herança: a maneira tácita e a maneira explícita. De maneira tácita, a herança é aceita quando o herdeiro se queda inerte e pratica os atos comuns do herdeiro. Não constitui, porém, esses atos comuns de herdeiro o procedimento do funeral, do decujus e outros tipos de práticas que são consideradas, que são reputadas como práticas ordinárias da preocupação dos herdeiros com o decujus. São atos próprios da qualidade de herdeiro, por exemplo, a petição de herança, a manifestação do processo de inventário. Esses são atos que deixam clara a vontade, apesar de maneira tácita, do herdeiro de ser herdeiro, de aceitar a herança. E é possível também fazer a aceitação da herança de maneira expressa, por declaração escrita. Acaba perdendo o efeito prático, porque a própria aceitação tácita já supre a necessidade de uma aceitação expressa. Então, quando se aceita a herança, se faz de maneira tácita, apenas praticando os atos comuns de qualquer herdeiro. Por outro lado, a renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial. Como renunciar é um ato de abnegação, de abrir mão de até mesmo de certo patrimônio, de certa quantidade de bens, e precisa se preservar o direito dos herdeiros, o ato de renúncia de herança deve constar expressamente em instrumento público ou termo judicial no processo de inventário. Certo? Quando falamos sobre a aceitação, ficou consignado que não precisa você nem declarar a vontade de aceitar a renúncia, basta praticar atos comuns de herdeiros. De maneira prática, basta você ficar inerte que você vai será dada por aceita a herança. Por outro lado, para renunciar é necessário o instrumento público ou termo judicial. Ora, e qual seria o interesse de se renunciar à herança? Bem, a doutrina cita o exemplo de um filho que quer renunciar totalmente da sua herança em favor da mãe. É possível que isso aconteça. O artigo 1812 diz que são irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança. Isso para preservar a segurança jurídica dentro do próprio processo de inventário. Certo? Falamos agora sobre a sucessão legítima. A origem da sucessão legítima, se vocês se lembrarem, que eu já falei sobre isso, é no direito germânico. Ela constitui naquela sucessão com base nos laços de sangue. Para os germânicos tinha a ver com a própria ordem divina. Só Deus poderia determinar quem são os sucessores. Então, ela se liga com a hereditariedade, com os laços de sangue. Seus fundamentos são a presunção de vontade do decujus e o amparo aos parentes do decujus. Quando o Código Civil cria a sucessão legítima, ele pressupõe que está realizando a vontade do decujus em deixar seus bens para determinadas pessoas. Então há uma presunção de que o decujus queria deixar seus bens àquelas pessoas que fazem parte da sucessão legítima, que são os herdeiros legítimos. Também há uma ordem moral de amparo às pessoas que ficaram e deixadas pelo decujus. Esse também é um dos fundamentos da sucessão legítima. Ela ocorre quando o monte patrimonial que compõe a herança é transmitido aos herdeiros previamente determinados em lei. A sucessão legítima decorre da lei, ela decorre da força da norma jurídica de direito das sucessões. Ela também pode acontecer se o testamento for caduco ou nulo ou anulado. Então, a sucessão legítima, ela se coloca como oposto da sucessão testamentária. Enquanto que a sucessão legítima vem da vontade da lei, a sucessão testamentária vem da vontade do decujus, que expressou as suas últimas vontades no testamento.
É interessante que no ordenamento jurídico brasileiro, ela possui um caráter subsidiário. Ela opera-se apenas ab intestato, ou seja, quando não houver testamento. Intestato, ou seja, sem testamento. O nosso direito reconhece a primazia da sucessão testamentária. Ou, melhor dizendo, ele reconhece a importância grande da sucessão testamentária. Se nós abrirmos o Código Civil, no livro de Direito das Sucessões, iremos perceber que as disposições sobre o testamento são muito maiores do que as disposições sobre a sucessão legítima. Então, com certeza, e até pela leitura do próprio artigo 1788, a sucessão legítima se dá apenas quando não há sucessão testamentária. Mas, no Brasil, a sucessão testamentária é muito excepcional. Eu, particularmente, nunca vi uma sucessão testamentária. A maioria dos atos de sucessão é feita com base na sucessão legítima. O povo brasileiro não tem a preocupação em fazer um testamento. Sabe-se que as normas de sucessão seguirão, irão proteger o direito dos seus herdeiros, então as pessoas não têm que ter a preocupação em fazer testamento. É claro, é possível, acontece. Mas, apesar da sucessão legítima ter caráter subsidiário, ela acaba sendo aplicada na grande maioria dos casos de sucessão no direito brasileiro.